Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar as nuances de O Menu, filme de 2022 dirigido por Mike Mylod e protagonizado por Ralph Fiennes e Anya Taylor-Joy. Lembrando que a análise contém spoilers. O menu é uma sátira, logo, para que a sua experiência seja satisfatória, é necessário aceitar e relevar algumas extrapolações. É através delas que o roteiro tece suas diversas críticas sociais. Cada personagem, desde os cozinheiros até os clientes, representam uma discussão diferente que eu vou apresentar nos capítulos a seguir. 1. Chef Slowik. O vingativo antagonista do filme é a personificação da síndrome de burnout, um transtorno gerado pelo estresse e muito comum no universo da alta gastronomia. Aliás, a excelente série The Bear explora esse tema com excelência e caso você queira assistir a minha análise psicológica sobre ela, eu vou deixar o link aqui no card. Geralmente, obras que exploram episódios de fúria mostram o fenômeno através de um ponto de vista explosivo. Aqui, a combustão espontânea da burnout se mistura com a neurose meticulosa da personalidade dos gastrônomos. Nem mesmo o horror da morte faz com que o chefe e seus subordinados desliguem seus modos profissionais. A relação entre Slowik e o trabalho é tão intensa que dentro da sua casa há uma réplica da mesma cozinha do restaurante, um indicativo de que nem seus momentos de privacidade ele é capaz de se desligar da persona profissional de chefe. Durante a execução do prato final do menu, a sobremesa, Slowik ateia fogo aos clientes, subordinados e a si próprio, o que ao meu ver tem diversos significados que vou explorar nos capítulos subsequentes, sendo um deles a própria burnout, que numa tradução literal significa combustão. 2. A hierarquia. Os funcionários do restaurante, seguranças, cozinheiros, garçons, representam a hierarquia repressiva da gastronomia, que pode ter sua lógica aplicada também a outros ambientes de trabalho. A ideia por trás da crítica é justamente que o sistema despersonaliza o indivíduo, solidificando-o na persona profissional e tornando um seguidor cego de um culto organizacional. Em uma etapa do menu chamada de A Bagunça, o sous-chefe Jeremy Louden tira a própria vida após ouvir de Slowik que ele era bom, mas jamais seria capaz de alcançar a sua própria grandeza. Nos ambientes de trabalho prevalece essa cultura competitiva e hierárquica. Desconsidera-se a saúde mental dos funcionários em detrimento da habilidade de resistir psicologicamente aos abusos, e aqueles que suportam a pressão são os únicos capacitados a assumirem cargos de chefia, enquanto os que sucumbem à pressão de seus superiores são vistos como potencialmente fracos. O menu traz ao espectador uma reflexão importante. Será que essa cultura do abuso psicológico não está tão normalizada e internalizada que somos incapazes de encarar o adoecimento de colegas ou o nosso próprio como algo fora do comum? 3. Dave Bryce Soren. Os três investidores representam aqueles que acreditam estar acima de qualquer hierarquia simplesmente por serem ricos. Eles utilizam do suborno sempre que desejam algo, como pão na entrada sem pão, ou mesmo quando se sentem ameaçados, como quando tentam comprar a liberdade ao descobrirem que vão morrer naquela noite. É uma das críticas mais óbvias do filme, mas que proporciona diversos momentos hilários. 4. Lillian Bloom e Ted. A crítica gastronômica Lillian Bloom e Ted, editor da revista para a qual ela trabalha, representam a pretensiosidade dos profissionais que julgam, algumas vezes de maneira injusta, o trabalho alheio. É notável que a personalidade narcísica de Lillian atrapalha seu julgamento, já que ela parece mais preocupada com a percepção do público sobre ela mesma do que com a honestidade das suas críticas. 5. Richard e Anne. O casal representa uma crítica aos que têm poder aquisitivo suficiente para comprar qualquer experiência, embora não possuam sensibilidade para compreender aquilo que compraram. Experiências artísticas e gastronômicas não são baratas, e as pessoas que podem pagar por elas, na maioria das vezes, o fazem apenas porque podem e não porque as apreciam. Se tudo é mercadoria que pode ser adquirida através de uma simples transação bancária, nada faz sentido, nem mesmo as experiências que, pelo menos em tese, deveriam ser transformadoras e desassociadas do capital. Richard e Anne sequer se lembram de qualquer prato que comeram nas 11 vezes anteriores em que estiveram no restaurante, algo suficientemente ofensivo para Slowik convidá-los a degustar seu menu por uma última vez. 6. George e Felicity.
George é um ator de cinema que já não vive no ápice da sua carreira. Ele namora sua assistente Felicity, uma mulher muito mais nova e uma metáfora ao ímpeto de tentar nadar contra a maré do tempo com o intuito de recuperar o auge da vida. Ele faz tudo pela fama e pelo dinheiro, inclusive participar de um filme de qualidade duvidosa que o chefe Slowik odiou, motivo pelo qual inclusive ele é convidado a degustar o menu mortal. A crítica aqui envolve indivíduos que buscam fama e dinheiro a todo custo e que não estão dispostos a criarem uma relevância sólida ao longo de suas carreiras. George deixa de se preocupar com os motivos que o fizeram se tornar ator e se sujeita a todo tipo de humilhação para retomar um auge que jamais vai ser tão alto como outrora. Essa mesma lógica se aplica a um fenômeno atual. Em redes sociais, é comum que seus usuários busquem essa fama sustentada pela mais frágil irrelevância. O fato é que aqueles que se concentram em serem famosos não conseguem criar conteúdo com competência e originalidade, o único caminho de fato para uma relevância duradoura. 7. Tyler. Apesar da competição acirrada, considero Tyler o mais irritante entre todos os personagens de um menu. A crítica que permeia seu comportamento puxa-saco se relaciona à devoção cega aos ídolos. Ele está disposto até mesmo a morrer para participar do menu secreto de Slowik, já que isso faz se sentir especial e conectado ao seu ídolo. Por ser incapaz de enxergar o chefe como um indivíduo falho, Tyler ignora os elementos imorais do menu. Um fenômeno parecido ocorre no campo político, em que seguidores sem discernimento elevam a um patamar heróico aqueles que não apenas zombam de suas idolatrias, mas que os usam como massa de manobra. Apesar de admirar Slowik, Tyler não o respeita. Além de desobedecer à regra de não tirar foto da comida, ele o interrompe diversas vezes. De maneira improvisada, o chefe se vinga expondo a farsa. Apesar de todo o conhecimento técnico, Tyler não sabia cozinhar. 8. Margot. A prostituta Margot era a única pessoa não esperada no jantar, portanto, ela é a fagulha espontânea que incomoda aqueles profissionais meticulosos que anseiam pelo controle absoluto da situação. Além disso, ela é a única que se recusa a degustar o menu. No primeiro capítulo eu citei a réplica da cozinha na casa de Slowik, uma alegoria à sua fixação na persona profissional de chefe. Mas podemos interpretar a casa como a representação de toda a sua psique, tal como a torre de Bollingen representa a psique de Carl Jung. Eu já expliquei mais sobre isso na análise de Up, Altas Aventuras, e caso você queira assisti-la, eu vou deixar o link no card. Depois de lutar pela própria vida e matar a hostess Elsa, que só conseguia ver o chefe como uma figura profissional, Margot entra no quarto de Slowik, guardado por uma estranha porta de pedra, onde tem acesso às suas velhas fotografias e recortes de reportagens jornalísticas. Simbolicamente, é como se ela entrasse em contato com a sombra íntima do chefe. É curioso que não só Margot enxerga a sombra de Slowik, mas o inverso também ocorre. Ele é o único que percebe sua verdadeira identidade e a quem ela conta seu nome verdadeiro, Erin. Mas voltemos à casa. Dentre todas as fotos, o chefe sorri apenas em uma, a mais antiga delas, aparentemente em seu primeiro trabalho na cozinha, como chapeiro de uma hamburgueria. Ao ter acesso a essa informação, Erin descobre uma maneira de talvez se safar do destino trágico que aguardava todos ali. Ao pedir o cheeseburger, ela ativa a memória afetiva do chefe e o relembra do tempo em que cozinhar ainda era algo prazeroso e significativo. Como uma espécie de troca, Erin consegue permissão para sair da ilha. 9. A sobremesa. A última etapa do menu é a sobremesa, uma explosão onde todos, tanto aqueles que servem quanto aqueles que são servidos, morrem impiedosamente. Como eu disse, Slowik atear fogo em si mesmo é uma metáfora burnout, mas o fogo também carrega um outro significado, o de renascimento. Apesar de todos morrerem, interpretei o final como uma mensagem otimista para o público, que caso tenha se identificado com qualquer um daqueles personagens, talvez seja a hora de, assim como a Fênix, se tornar fogo e renascer das cinzas. Diferente do satírico O Menu, a vida real permite que se morra e renasça de maneira simbólica, que deixemos de lado as insignificâncias da vida e saibamos apreciar os cheeseburgers que ela nos dá. E você, qual foi a sua interpretação de O Menu? Deixe aí nos comentários e se essa análise fez sentido para você, por favor, deixe o like. Além disso, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.